Visualize e interprete o papel da pessoa que deseja se tornar repetidamente, até que o subconsciente o aceite como realidade. Lembre-se, o subconsciente obedece aos comandos conscientes. Se você envia comandos ao subconsciente e o direciona com pensamentos mantidos pela mente consciente, está praticando a lei da concentração. Se você sustentar esse pensamento em sua mente de forma contínua, eventualmente ele se enraizará no subconsciente e ganhará uma energia própria. O mecanismo de fracasso é o que chamamos de zona de conforto. É a tendência de entrar na zona de conforto e fazer o que é simples, evitar fazer os esforços necessários para ter sucesso, e esse mecanismo de fracasso é ativado automaticamente. Desde o momento em que éramos crianças, já aprendemos o princípio do prazer e nos direcionamos para o que é prazeroso, o que é fácil, o que é divertido, o que se aproveita e nos afastamos do que é desconfortável, difícil ou da disciplina que demanda esforço, etc. No entanto, a única forma de erradicar esse mecanismo de fracasso é ativando o nosso mecanismo de sucesso. E o seu mecanismo de sucesso é desencadeado por uma meta. Quando você escreve uma meta, erradica o mecanismo de fracasso. Quando estabelece uma meta, erradica o mecanismo de fracasso. Quando estabelece uma meta, libera energia positiva, forma direção e desejo, lhe dá persistência, clareza de pensamento, lhe dá intensidade, propósito e o move em direção à busca do seu objetivo. A afirmação gravada é uma forma de registrar suas metas em uma gravação com música e ouvi-las repetidamente em um estado de relaxamento. Elas vão além da mente consciente e penetram no subconsciente, começando a se tornar realidade. Começamos a usar afirmações gravadas há vários anos. Agora, tenho milhares de graduados que utilizam as afirmações gravadas e só posso dizer o seguinte: cada meta que coloquei em uma gravação musical e ouvi repetidamente se materializou em minha realidade. Cada uma delas se tornou verdade, e algumas em um período surpreendentemente curto. Este é um dos descobrimentos mais surpreendentes, um dos mais surpreendentes na área da educação. A afirmação gravada é um dos descobrimentos mais notáveis em todo o processo de estabelecimento e conquista de metas. Pode mudar sua personalidade, alcançar metas, aumentar sua renda, perder peso, parar de fumar, fazer coisas notáveis com sua vida, e pode fazer isso de forma rápida e permanente usando este método. A lei do perdão simplesmente diz que você está mentalmente saudável até o ponto em que pode perdoar livremente e esquecer as ofensas, e que sua habilidade de perdoar os outros é a chave que determina sua felicidade e sucesso na vida. Sua habilidade de perdoar os outros é a única forma de eliminar a culpa, e sua disponibilidade para perdoar os outros e esquecer ofensas é o determinante mais importante de se você está ou não totalmente integrado e é um adulto funcionando como ser humano. Porque a tendência de culpar e guardar rancor é uma tendência patológica infantil que todas as pessoas mentalmente doentes possuem. A habilidade de esquecer e de perdoar livremente é a marca de um ser humano realmente iluminado. O conceito próprio é como, se quisermos usar uma analogia militar, é o centro de comando. Ou, se preferirmos uma analogia técnica, é o programa central do seu computador básico. É um conjunto de crenças, valores, atitudes, sentimentos, ideias e etc., armazenado em nosso interior e é o resultado de quase todas as experiências que tivemos na vida. Alguns pesquisadores afirmam que o conceito próprio começa a se formar antes mesmo do nascimento. Porém, o conceito próprio, uma vez estabelecido, antecede, prediz e determina seus níveis de eficácia e desempenho em todas as áreas da nossa vida. O conceito próprio torna-se o centro de comando, ou o programa mestre. O conceito próprio desse conjunto de crenças determina o que dirá, o que fará, como agirá, como se sente e reage, e etc. O que isso significa? Significa que todas as melhorias em sua vida externa, todas as mudanças em sua realidade, começam com uma mudança em seu conceito próprio. O ponto de partida de todos os seus pensamentos sobre algo, sobre seu trabalho, sobre um relacionamento, sobre sua saúde, sobre seu futuro, se tornam agentes causais e as condições se tornam efeitos. Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, precisa mudar os pensamentos que alimentam essa realidade. Você precisa mudar o que está acontecendo na sua mente. O mais incrível é que existe apenas uma coisa em todo o universo que você tem total controle, e são seus pensamentos. Se você assumir o controle total e absoluto dos seus pensamentos, mantendo-os alinhados com tudo o que deseja de maneira positiva, os efeitos se manifestarão com a inevitabilidade de uma lei da natureza.
O desejo ardente é o ponto inicial de todas as grandes realizações. Agora, o desejo ardente é sempre pessoal, o que significa que quando se trata de estabelecimento de metas, qualquer que seja a meta, deve ser sua meta. Você não pode querer uma meta para outra pessoa e outra pessoa não pode querer uma meta para você. Quando falamos de desejo, deve ser pessoal. Alguém diz, quero ter um aumento no meu trabalho. Essa é a minha meta. Isso é estabelecer uma meta para o nosso chefe. Um jovem me disse uma vez, quero me casar com esta garota em particular. Isso é estabelecer a meta para a garota. Só você pode estabelecer metas para si mesmo, mas esteja bem seguro de que as metas que você estabelecer sejam suas, que as metas que você estabelecer sejam as que o motivam e não metas que alguém mais queira para você, ou metas que você ache que deveria fazer, teria que fazer ou que seria bom que as fizesse. Pense em si mesmo e seja perfeitamente honesto. Pergunte a si mesmo o que é que você quer. O que descobri, e isso me impactou porque sempre me comprometi a realizar meu potencial como ser humano, é que não se pode avançar na vida além do ponto em que se livra de suas emoções negativas. Você não pode progredir, não pode ir além de onde está agora, exceto na medida em que deixe para trás essas emoções negativas. Aceite isso. Agora, com relação às emoções negativas que você associou a outra pessoa ou situação, é difícil aceitar a responsabilidade. É complicado dizer, eu sou o responsável inicial, especialmente porque você vem culpando essa pessoa por muito tempo. Às vezes, será necessário apertar os dentes e dizer, eu sou o responsável, eu sou o responsável. Com o tempo, você dirá isso cada vez mais facilmente, até chegar ao ponto em que, ao pensar nessa pessoa ou situação, será capaz de neutralizar os pensamentos com a lei da substituição, dizendo, eu sou responsável. A irresponsabilidade nos faz perder o controle, desintegrando e fragmentando nosso eu interior. Isso também leva à falta de liberdade, pois não nos vemos mais como agentes livres, escolhendo a direção de nossas vidas. Nos vemos como marionetes, vítimas de forças externas. Essa falta de controle e liberdade gera emoções negativas. 3 chaves para descobrir a sua área de excelência. 3 chaves críticas. A primeira é a atenção. As coisas que mantêm sua atenção são um excelente indicador de onde pode estar sua área de excelência. Sobre o que você gosta de ler, sobre o que você gosta de conversar, o que você gosta de pensar, o que você gosta de estudar, do que você gosta de aprender mais. E outra coisa, interesse. Em que você está interessado, o que o tem extasiado ou sido fascinante para você em toda a sua vida. Às vezes, nos programamos internamente para estar interessados e para tentar alcançar as coisas que são melhores para nós. E, por fim, absorção. Em que você poderia se absorver totalmente? O que absorve completamente sua atenção quando está trabalhando nisso, pensando e lendo sobre isso? O que absorve por completo sua atenção? Atenção, interesse e absorção. As 3 chaves para encontrar sua área de excelência. E uma das áreas mais importantes de responsabilidade na vida é buscar nossa área de excelência e até que o faça e se comprometa com ela, poderá alcançar seu potencial máximo. A lei do hábito diz que, na ausência de uma decisão específica de sua parte, para mudar certos aspectos da sua vida, a tendência natural é continuar no mesmo caminho indefinidamente. Um especialista em gestão do tempo diz que, quanto mais você fizer o que está fazendo, mais obtém do que já possui. Então, você tem que olhar para o que tem e para o que está fazendo e perguntar, é isso mesmo o que eu quero? Você continuará na mesma direção, a menos que tome uma decisão muito concreta e específica de mudar. As pessoas com psicoesclerose desenvolvem as chamadas ideias fixas. As ideias fixas levam à rigidez e à resistência à mudança. Ambas levam a ficar preso na zona de conforto. Lembrem-se de que a tendência natural de todo o comportamento humano é começar a fazer as coisas de uma maneira específica e depois ficar preso na zona de conforto. Você pode ficar preso na zona de conforto em um relacionamento, mesmo que não esteja feliz, em um trabalho, mesmo que não esteja satisfeito, ou em um determinado nível de renda, mesmo que não seja suficiente. Você deve combater a zona de conforto, porque essa zona muito rapidamente se transforma em rotina. E dizem que uma rotina se transforma em uma tumba. A única diferença entre uma rotina e uma tumba é a profundidade. Outra forma de dizer isso é que a tumba é simplesmente uma rotina, ou uma rotina é simplesmente uma tumba.
só que mais entediante. O desejo ardente é o ponto de partida de todas as grandes conquistas. Por que isso é tão importante? Porque o desejo ardente é o desejo que o impulsiona a seguir em frente e a superar as dificuldades, decepções, fracassos temporários e obstáculos. Pois se seu objetivo é digno de você, você vai cair de cara uma, outra e outra vez, vai cometer erros, vai custar dinheiro, vai custar tempo, vai custar ansiedade. Na verdade, se você não está deitado na cama olhando para o teto com o coração batendo forte, pelo menos 3 noites por semana, talvez não esteja se esforçando o suficiente. Então, o desejo ardente é o ponto de partida de todas as grandes conquistas. A grande verdade é que você pode ser, ter e fazer o que desejar se realmente quiser o suficiente e fizer o esforço para alcançá-lo. Aquilo que você mantiver em sua mente de forma contínua, você pode conquistar, ter ou realizar. Você se tornará aquilo que pensa. Seu único trabalho é tomar uma decisão muito clara sobre a pessoa que deseja ser, as coisas que deseja ter, as metas que quer alcançar e, em seguida, certificar-se de alimentar sua mente de forma contínua, dia após dia, semana após semana, hora após hora, com palavras, imagens, fotografias, ideias, pensamentos e informações consistentes com suas metas e seus ideais. Mantenha sua mente focada no que deseja e afastada do que não deseja, e tudo será possível para você. Certifique-se de que as coisas que você diz em voz alta estão de acordo com a pessoa que você quer ser e com as coisas que deseja fazer. Verbalize e diga: eu me amo. Evite dizer em voz alta coisas como: nunca chego na hora certa, não consigo perder peso, não consigo parar de fumar, gostaria de poder, e etc. Fale sempre em termos positivos e lembre-se de que a força de uma afirmação pode ser quase duplicada ao falar em voz alta. O lema de uma pessoa realmente responsável é: se algo deve acontecer, será por minha causa. Ou seja, como dizia Henry Ford, nunca reclame e nunca dê explicações. Ou seja, se você não gosta de como as coisas estão, você é quem deve mudá-las. E se não está disposto a tomar as decisões para mudá-las, então não reclame delas. Apenas aceite-as. Homens e mulheres de verdade não se queixam das dificuldades da vida, simplesmente as aceitam como são, ou fazem algo a respeito, ou simplesmente não reclamam. É assim que deve ser. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Esta é uma das coisas mais difíceis de entender, porque quando somos crianças, somos totalmente dependentes. Somos completamente dependentes e nos desenvolvemos com padrões de imitação ou respostas condicionadas, buscando a razão pela qual as coisas acontecem fora de nós. Reconhecemos ao calcular que todas as pessoas têm, em média, cerca de 4 ideias por ano. Esta é a estimativa feita por um pesquisador: 4 ideias por ano, e qualquer uma delas pode torná-lo milionário. Você já teve a experiência de estar dirigindo por aí, ou a caminho do trabalho, e perceber a necessidade de um produto ou serviço e disse: por que ninguém faz isso? Por que ninguém vende isso? E então você pensa: bem, deve haver uma boa razão, e esquece. 1 ou 2 anos depois, alguém aparece com esse mesmo produto ou serviço, ganha milhões de dólares e você diz: eu pensei nisso há alguns anos. A diferença é que a pessoa que usou a ideia pode ter pensado ao mesmo tempo que você. Talvez vocês tenham aproveitado a mesma fonte de energia simultaneamente, mas essa pessoa teve confiança e fé em suas ideias e você não. Existe uma frase muito engraçada de Groucho Marx que ele disse uma vez: nunca entraria em um clube que tivesse uma pessoa como eu como membro. Com muita frequência, descartamos nossas ideias só porque são nossas. Dizemos: essa é minha ideia, não pode ser tão boa. Escute as ideias que surgem diariamente, porque frequentemente, se uma de suas metas é alcançar independência financeira, sua mente enviará as ideias de que você precisa para alcançar essa independência. Vocês têm uma mente superconsciente que usam de forma aleatória, acidental, o tempo todo. Realmente, sua mente superconsciente é a fonte de toda inspiração, é a fonte de motivação, é a fonte de entusiasmo, é a fonte de emoção, é a fonte de sentimentos, é a fonte de perspectivas, é a fonte de insights, de intuição, é a fonte de criatividade e inovação, é a fonte de todas as ideias frescas, pensamentos ou informações que chegam ao mundo. Por exemplo, Mozart conseguia ouvir em apenas 1 segundo. Podia ouvir um concerto inteiro. Uma sinfonia completa chegava à sua mente instantaneamente e tudo o que ele fazia era sentar-se e transcrevê-la de sua mente para o papel. Diziam que ele sempre escrevia suas notas musicais perfeitamente na primeira vez.
Beethoven inventava um de seus grandes concertos ou suas grandes sinfonias em um único instante, e embora levasse 6 meses para escrevê-lo, todo o concerto era perfeito e completo em sua mente, em 1 segundo. Muitas das grandes invenções, muitas das grandes descobertas, muitas das grandes realizações na história, na literatura, na arte, na música, têm sido o resultado de um insight que ocorre em um momento de devaneio, enquanto dormimos, no meio de uma conversa, e nós também temos acesso a essa mente. Se você deseja evoluir e crescer rapidamente, é importante ter suas metas claras. Você deve refinar, intensificar e cultivar constantemente suas metas. Às vezes, vemos pessoas que têm muito sucesso desde jovens e percebemos que essas pessoas têm uma obsessão, uma dedicação total em uma área específica ou em uma determinada área por muito tempo, enquanto outras pessoas, talvez mais velhas, nunca tiveram um sentimento intenso ou nunca cultivaram algo que desejavam alcançar. Tudo o que fazemos na vida, de acordo com um estudo em Harvard entre estudantes executivos, será 85% uma questão de atitude. 85% do seu sucesso será determinado pela sua atitude. Isso significa que é determinado por quão positiva ou quanta atitude mental positiva você tem. Pessoas com atitudes mentais positivas tendem a progredir mais rapidamente, alcançam cargos mais altos em empresas valiosas, ganham mais dinheiro e têm mais satisfação na vida. Uma atitude mental positiva não significa dançar pelas ruas e jogar flores. Simplesmente significa ter uma postura construtiva em geral, tanto em relação ao seu trabalho, sua vida, seus problemas, seus relacionamentos e etc. Nós, como seres humanos, precisamos de significado e propósito. Precisamos saber que estamos fazendo algo importante, entender ao acordar por que nos levantamos. Precisamos acreditar no que fazemos. Precisamos de impulsos, motivações, incentivos, emoções na vida. Por isso, metas valiosas e ideais são essenciais, e essas metas e ideais devem estar alinhados com os seus valores. O que descobrimos é que talvez 80% ou mais das pessoas tenham poucos ou nenhum valor, não têm um senso de direção, apenas vagam fazendo o que outra pessoa lhes pede para fazer, e esse é um problema importante que contribui para a infelicidade. Os seres humanos, para serem felizes, precisam ter significado, precisam sentir que suas vidas têm significado, precisam sentir que há uma razão para estarem vivos, precisam sentir que estão seguindo em uma direção específica. Dessa forma, uma falta de significado nos leva a uma falta de direção. E como eu disse antes, uma das observações mais profundas sobre a condição humana é que somos seres que buscam metas, que só estamos felizes quando nos movemos progressivamente em direção a algo que é importante. Earl Nightingale disse que a felicidade é a realização progressiva de um objetivo ou de uma meta. Quando não temos um objetivo ou uma meta que valham a pena, começamos a vagar, começamos a andar em círculos e começamos a ser infelizes. Portanto, a falta de significado e propósito significa falta de metas. O sucesso e o fracasso andam de mãos dadas. Onde existe a possibilidade de sucesso, também existe a possibilidade de fracasso. Não há nada de errado em fracassar. No entanto, aprenda com cada lição. E não se esqueça, se você precisar passar por um certo número de fracassos para aprender as lições e ganhar experiência, para alcançar seu maior sucesso, quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido acabará com os fracassos. Quanto mais erros você cometer, quanto mais vezes você cair e se levantar e aprender com isso, mais rápido você alcançará o que é capaz de alcançar. O ponto inicial da administração do tempo, número 1, que tenho repetido várias e várias vezes, é ter metas claras e específicas. Vocês sabem quantas pessoas desperdiçam seu tempo porque não têm metas claras e específicas? Elas não sabem o que estão fazendo. Pelo menos 80% de todo o desperdício de tempo, ou até mais, é porque as pessoas não têm certeza do que deveriam fazer. Não têm certeza do que querem fazer. E se trabalham para uma empresa, não têm certeza do que a empresa quer que façam. Na verdade, a primeira coisa que faço quando vou a uma empresa, digo a eles que devem definir as expectativas de cada pessoa em cada posição. E na maioria dos casos, eles não têm certeza de como fazer isso. A lei da substituição diz que a mente consciente só pode ter um pensamento de cada vez. Esse é o pensamento que a mente consciente tem e que determina como as emoções e a mente subconsciente reagirão. Como só pode ter um pensamento de cada vez, o que deve fazer é eliminar o pensamento que causa a emoção negativa, o pensamento de culpa, e o substitua por esta declaração: sou responsável. Isso, junto com a frase eu me amo, eu sou responsável, é a afirmação positiva mais poderosa que você pode usar. No momento em que você diz eu sou responsável, você ganha controle total sobre suas emoções. No momento em que você diz que é responsável, no instante você estará no controle da sua vida.
É impossível dizer, eu sou responsável, e sentir a emoção negativa ao mesmo tempo, porque uma exclui a outra da sua mente consciente. Tudo o que você lê, tudo o que ouve, tudo o que vê na televisão, todas as revistas que lê, todas as conversas que você tem, sejam positivas ou negativas, afetam sua mente subconsciente que está programando seu futuro. Lembre-se, o mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Se há negatividade, preocupação, ansiedade e medo no seu mundo interno, então isso se refletirá no seu mundo externo. Portanto, certifique-se de que aquilo que está colocando em sua dieta mental seja tão puro quanto o que ingeriria em uma dieta física se quisesse ter altos níveis de saúde física e energia. É absolutamente importante. Alimente sua mente com livros, alimente sua mente com áudios, alimente sua mente com conversas positivas, alimente sua mente com cursos, participe de palestras e alimente sua mente com pessoas positivas. Todos os gênios, todas as pessoas altamente inteligentes são aquelas que têm a habilidade de se concentrar 100% em uma coisa de cada vez e se concentrar no mais importante. Todas as pessoas de inteligência limitada são aquelas que tentam fazer muitas coisas diferentes, se concentram em muitas coisas diferentes e, como não conseguem direcionar sua inteligência para um único ponto, como um punho em um único problema, nunca parecem ter nada realmente resolvido. Portanto, a habilidade de se concentrar, já falamos disso na administração do tempo, fazer uma lista de todas as suas metas, de todos os problemas que se interpõem, escolher um ou dois que sejam importantes, escolher o número 1 e trabalhar nele até terminá-lo, é uma chave absoluta para ser um gênio, porque quanto mais você se concentra como um raio laser, quanto mais você se concentra, quanto mais inteligência você direciona como um raio, precisamente para aquele ponto em particular, mais da sua inteligência será direcionada para remover o problema do caminho, ou para levá-lo em direção à sua meta. Em toda a nossa investigação, descobrimos que em cada retrocesso ou dificuldade, dentro de cada problema, dentro de cada situação ou desafio, há uma oportunidade oculta, algo que pode ser aprendido, algo que pode ser ganho, há uma vantagem, um benefício. E sabemos disso porque temos a lei da substituição que diz que se formos procurar a oportunidade em uma situação, não podemos ao mesmo tempo pensar no que nos deixou tensos e ansiosos. Não podemos pensar nisso como um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. O pensamento único, o pensamento positivo, derruba o pensamento negativo. E quando vemos pessoas de sucesso, descobrimos que são aquelas que mantêm a mente no que desejam e buscam a oportunidade, buscam o desafio, buscam o lado positivo de qualquer retrocesso ou dificuldade. Esses retrocessos e dificuldades muitas vezes vêm até nós para nos mostrar como mudar a direção para o caminho certo, para irmos onde queremos. Então, em vez de nos frustrarmos ou ficarmos com raiva, vejamos isso como uma grande possibilidade e busquemos sua vantagem ou benefício. Uma chave da automotivação é o crescimento contínuo. Enquanto estiver alimentando sua mente com novo material, estará motivado exatamente como se estivesse tomando vitaminas psicológicas. No momento em que parar de crescer, começará a estagnar. Quando começa a estagnar, sua autoestima diminui, seu nível de energia diminui, seu nível de saúde diminui, você fica mais predisposto a doenças, etc. Portanto, enquanto estiver crescendo, será vital, física e mentalmente. A próxima parte de alimentar sua mente é o que chamamos de grupo de referência, ou, em outras palavras, cercar-se das pessoas certas. E cercar-se das pessoas certas simplesmente significa que quando falamos sobre o poder de sua gestão, já dissemos que de 85% a 95% de todas as influências em sua vida, todas as razões pelas quais você faz algo, são devido às influências que o cercam. Não apenas as influências físicas, como o clima, o frio, etc., mas também as sugestões emocionais, o impacto das pessoas com quem você se associa, e quanto mais você se associa com as pessoas, especialmente sua família e seu círculo social próximo, as pessoas com quem você trabalha, quanto mais se associa com essas pessoas, mais impacto elas têm em seu pensamento e em seu futuro. Todos conhecemos pessoas com talento, que têm oportunidades, boa educação, etc. E sua vida só gira em círculos. A vida inteira elas ficam girando, têm tudo a seu favor e dia após dia têm problemas. Por quê? Quase invariavelmente, e é isso que todas as psicanálises e psicoterapias mostram, é porque elas têm uma emoção negativa presa, e a emoção negativa que tem presa é a culpa. É alguém a quem ainda estão culpando por algo, a alguém que não vão deixar em paz porque esse indivíduo lhes fez algo. Sabem do que estou falando? Sim, sabem, porque todos estamos no mesmo barco. Todos somos seres humanos. E isso é importante para você e para mim, porque temos uma tendência a nos apaixonar pelo nosso sofrimento. Temos
Temos a tendência de lamentar e acreditar que essas emoções negativas são parte da nossa humanidade. Temos a tendência de acreditar que outra pessoa é a responsável, outra pessoa nos feriu, nos custou dinheiro, essa pessoa prejudicou o nosso relacionamento. Mas a chave para o desempenho máximo, a chave para a felicidade e a chave para o sucesso é usar a lei da substituição e derrubar essas emoções negativas, tirá-las da caixa na primeira vez que sentir que elas provocam certo estresse e dizer: sou responsável, e repetir: sou responsável, eu me amo e sou responsável, eu me amo e sou responsável, e nada fora de mim vai perturbar a paz da minha mente, somente eu estou no comando da minha vida emocional. Pesquisas detalhadas mostram que nossos talentos estão espalhados por toda a população e que a maioria das limitações que temos, na verdade, não existem. Elas só existem em nossa própria mente. Um dos primeiros passos para grandes conquistas é começar a questionar essas crenças limitantes e descartá-las, agindo como se não existissem. E se você age como se elas não existissem, elas simplesmente desaparecem. Não é possível progredir em direção à saúde, felicidade, amor e realização do potencial enquanto você insistir em manter as emoções negativas intactas. E o único ponto positivo das emoções negativas, se é que podemos considerá-las positivas, é que elas não são permanentes. Até Sigmund Freud afirma que não há um lugar permanente para as emoções negativas no subconsciente. Em outras palavras, elas são visitantes indesejáveis. São hábitos negativos ou padrões de resposta negativas que podem ser eliminadas. E o ponto inicial para eliminá-las é entender de onde elas vieram e quais foram os fatores causais, voltando à infância, que desencadearam o desenvolvimento das emoções negativas e nos proporcionaram, como adultos, uma predisposição a ser negativos de uma forma ou de outra. A vida só começa a ser grandiosa quando você define um propósito claro e importante, uma meta, uma missão, um objetivo que seja maior do que qualquer outra meta simples na sua vida. Isso não quer dizer que você não possa ter várias metas. Você pode ter até 10 ou 15 metas pendentes, pode ter até 200 se quiser, mas deve ter uma principal. Se alguém tivesse que acordá-lo no meio da noite e o sacudisse perguntando qual é o seu principal propósito definido, você deveria ser capaz de abrir os olhos e dizê-lo rapidamente. Seu principal propósito definido deve ser mensurável. Em outras palavras, não pode ter um propósito principal definido como ser feliz. Uma vez, uma mulher veio até mim e disse que seu principal propósito era a paz mundial. E eu disse a ela: bem, para que seu principal propósito definido tenha um significado para você, para que dê propósito e direção à sua vida, ele deve estar sob seu controle, deve ser mensurável e específico. Deve ser tangível, algo que eu possa fazer, ter ou ser. Deve ser algo que, quando eu o tiver alcançado, possa olhar para ele e dizer: aqui está, eu o alcancei. Não pode ser algo nebuloso, porque estabelecer uma meta grande e ampla, sem limites, é uma forma de enganar a nós mesmos e não estabelecer nenhuma meta. Como podemos saber se fomos criados com sentimento de culpa? Bem, chamamos isso de manifestação adulta da culpa. A manifestação adulta da culpa ocorre quando você tem sentimentos de inferioridade, de inadaptabilidade e de não merecer as coisas. Você não sente que merece que coisas boas aconteçam. Se uma pessoa foi criada com críticas destrutivas e foi levada a sentir culpa, então, quando atinge sucesso, mesmo com um esforço tremendo, tem uma tendência terrível de sentir que não o merece. A isso se chama, por sinal, medo do sucesso. O medo do sucesso é apenas outra forma de dizer que a pessoa, que foi condicionada a pensar que é pouco valiosa ou não é boa o suficiente, sente-se muito, muito, muito desconfortável quando experimenta o sucesso. Ela se sente muito, muito tensa e desconfortável. Vamos te mostrar como se livrar da lei do acaso de forma permanente. E a próxima lei é a chamada lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito diz que para cada efeito na vida existe uma causa específica. Tudo o que acontece no universo tem um motivo. Nada acontece por acaso. Os fracassos não acontecem por acaso. Os sucessos não acontecem por acaso. A felicidade ou a falta dela são resultado de causa e efeito em nossas relações. Se quer ter um efeito em sua vida, do qual deseja ter mais de algo, mais sucesso, mais dinheiro, mais felicidade e melhor saúde, volte para a causa. E então, fortaleça essa causa.
E se quer ter menos de algo, nem menos problemas, menos dificuldades e etc., volte e revise qual é a causa. Todo progresso na vida e na sociedade humana é gerado pela identificação das causas daquilo que queremos ter, mais e menos, e pela mudança de causas. Devemos estar dispostos a abandonar nossas crenças autolimitantes. Devemos estar dispostos a enxergar nossas crenças de forma honesta. Já falamos sobre o autoconhecimento. Precisamos observar nossas crenças e dizer: essas crenças realmente me servem? Isso é o que eu quero ser? Isso é o que eu quero fazer? Isso é o melhor que eu posso ter? Comece a questionar essas crenças e mude a concepção de si mesmo, aceitando novas informações que desenvolvem uma nova autoimagem. A chave para o seu sucesso na vida é usar o poder de sua mente subconsciente, programá-la com pensamentos, palavras, imagens, ideias e sentimentos consistentes com o alto desempenho e manter sua mente no que deseja e longe do que teme. Não se esqueça de que a única coisa no mundo que você pode controlar é seu pensamento. A única coisa no mundo que você pode controlar são seus pensamentos conscientes. Se fizer isso, você será capaz de alcançar qualquer coisa. Todos nós nos comprometemos em uma revisão mental. Você, eu, todo mundo. A diferença entre vencedores e perdedores é que, antes de cada evento futuro, os perdedores pensam na última vez que tiveram uma experiência similar e não deu certo. Eles pensam em seu fracasso anterior, imaginam vividamente e pensam em quão envergonhados, humilhados, fracassados e ruins se sentiram. E os perdedores revivem e lembram do fracasso e do mau desempenho. O vencedor insiste em reviver e lembrar da excelência e do sucesso. Você pode dizer se vai se tornar um vencedor ou perdedor simplesmente observando o que pensa toda vez que um evento está por vir. Você é quem deve decidir em que pensar. Pergunte a si mesmo: estou pensando no que quero que aconteça ou estou pensando no que temo que aconteça? Lembre-se, a tendência natural é pensar no que teme que aconteça, não no que deseja. Então, force sua mente usando a lei da substituição. Tire sua mente do que teme e reduza a importância disso. Tudo em sua vida exterior tem uma correspondência mental em sua vida interior. Qualquer mudança que queira ver em sua vida externa, primeiro deve ser estabelecida como equivalente mental, de forma interna. A lei da atração diz que tudo o que é mantido na mente atrai de forma contínua. Se você convive com os perus, não pode voar com as águias. Se passa o tempo com perdedores, você mesmo será um perdedor. David McClelland, de Harvard, descobriu que 99% da taxa de fracassos na vida podem ser atribuídos à associação com pessoas que não vão a lugar nenhum. Porque somos tão fortemente influenciados pelas pessoas ao nosso redor que falamos como elas, andamos como elas, adotamos suas atitudes, valores, crenças, ações, expectativas e até mesmo seus conceitos próprios. Se nos associamos com pessoas negativas, críticas, cínicas, preguiçosas, que desperdiçam seu tempo, nos tornaremos exatamente iguais a elas. Todos nós temos a tendência de ser como o camaleão. Adotamos as cores e o comportamento das pessoas ao nosso redor. Por isso é muito importante que você decida quem quer ser e comece a se associar com pessoas que são assim. Nossas crenças moldam nossas realidades. Na maneira em que acreditamos que algo é verdade, elas atuam como uma tela, filtrando qualquer informação que seja inconsistente com nossas crenças. Temos um desejo profundo dentro de nós de permanecer consistentes. E sempre estamos tentando ver nosso mundo, de racionalizá-lo, de interpretá-lo para que seja consistente com o que já decidimos acreditar. Desenvolvemos o que é chamado de escotomas. Escotoma é uma palavra que na psicologia significa que desenvolvemos pontos fracos. Não vemos as oportunidades e estamos convencidos de que não existem. Não vemos as possibilidades de sucesso se não acreditamos que o sucesso será possível para nós. No entanto, se começarmos a mudar nossas crenças, mudamos nossa realidade. O ponto inicial do desempenho máximo é a autoestima. É o quanto você se agrada, quanto você se ama, quanto você se aceita como um ser valioso e útil. A segunda parte do desempenho máximo, e eu acho que são os dois requisitos-chave. A segunda parte é a responsabilidade. Autoestima mais responsabilidade própria, cada uma se reforçando entre si. E o que a autorresponsabilidade diz é que você é o arquiteto do seu próprio destino, é o maestro do seu destino, totalmente responsável por si mesmo. E tudo o que você é e sempre será é seu e de mais ninguém. Você pode acreditar em um ser supremo assim como eu, pode dizer que o poder mais alto é o responsável, mas Deus ajuda aqueles que se ajudam.
E nesta vida terrena, você está no comando da sua vida. Você está no comando do que acontece. Se você não gosta da forma como as coisas estão indo, você deve mudá-las, mas não há como se livrar da sua responsabilidade. A coisa que mais amedronta atualmente na vida é a mudança. No entanto, sabemos que a mudança é inevitável, que a mudança faz parte do progresso, que não pode haver progresso sem mudança, que sua vida não pode melhorar sem mudança. Sabemos que a mudança assusta e que existe uma tendência natural, o que chamamos de homeostase, uma tendência natural das pessoas a resistirem à mudança, a empurrá-la para o lado, a evitá-la, a não enfrentá-la, a entrar na zona de conforto. Como já disse, a zona de conforto é o maior inimigo do potencial humano. A mudança assusta, a menos que seja direcionada para um objetivo. Esta é a chave. Podemos superar o medo persistente e inconsciente da mudança com uma técnica simples, que é tomar o controle da situação. Lembrem-se de que dissemos que a lei do controle é a lei crítica da harmonia humana, que só nos sentimos positivos em relação a nós mesmos na medida em que sentimos que estamos em total controle de nossas vidas. A chave ou a solução para ativar a mente superconsciente é tentar conscientemente resolver o problema. Esta é uma forma muito simples de fazê-lo. Comece resolvendo problemas com o primeiro passo. Defina claramente o que é. Defina seu problema ou defina sua meta. Escreva, discuta, esclareça em sua mente e diga o que está tentando alcançar, evitar ou preservar. O segundo passo é investigar um pouco, reunir informações, procurar, ler, conversar com pessoas, ir à biblioteca, ligar para pessoas que saibam, para o especialista ou autoridades no assunto. Consiga o máximo de informação que puder. Quase todas as decisões surgem de obter informações. Já tive experiências em que defini bem os problemas ou situações e pensei, onde posso conseguir informações? E de repente, o nome de alguém com quem talvez eu não tenha falado há 1 ano vem à minha mente. Eu pego o telefone, ligo para ele e digo, olá, estou pensando em fazer isso ou não fazer isso. O que você acha disso? E ele tem exatamente a informação que preciso para decidir se faço ou não. Esteja muito, muito atento a isso. O terceiro passo é tentar conscientemente resolver o problema. Depois de conseguir a informação, fazer perguntas, ler, investigar e já ter clareza na mente, tente resolver o problema com sua mente consciente o melhor que puder. Se isso não funcionar, simplesmente passe para sua mente superconsciente como se estivesse alimentando um grande computador. Entregue isso à mente superconsciente e ocupe sua mente com outra coisa. Ocupe sua mente fazendo outra coisa e faça algo completamente diferente. Por exemplo, e falaremos sobre isso, você poderia trabalhar em outro projeto, dar um passeio, fazer exercícios, sair para jantar, ocupar sua mente com outra coisa, e exatamente no momento certo você verá que a resposta chegará até você. Ela surgirá de forma inesperada. A lei do acaso simplesmente diz que, ao não planejar, você está planejando o fracasso. A maioria das pessoas não acreditam que estão vivendo com isso. Mas se você olhar para elas, verá que isso é verdade. Falhar em planejar significa planejar o fracasso. Elas são do tipo que diz, é tudo uma questão de sorte, é estar no lugar certo na hora certa, é sorte e destino, e etc. São pessoas que, por pensarem que suas vidas são controladas por forças externas, não têm planos claros, nem metas definidas. E suas vidas parecem estar à deriva, girando em círculos como um barco sem leme. A razão pela qual as pessoas são negativas, infelizes, doentes, frustradas e alcançam menos na vida é porque a maioria delas vive conforme essa lei do acaso. E ao fazerem isso, não tem senso de controle sobre suas vidas, não tem paz interior, não tem sensação de felicidade e etc. Suas crenças se tornam suas realidades, pois você enxerga o mundo na perspectiva do que pensa ser verdade a respeito dele. As crenças criam o fato real. O que uma pessoa, um homem ou uma mulher pensa com o coração é o que eles serão. Também sabemos que a lei da correspondência diz que seu mundo exterior sempre corresponderá ao seu mundo interno. Isso significa que há algo em seu mundo interno que corresponde a tudo em seu mundo externo. O grande Emmett Fox disse isso ao falar sobre o equivalente mental. Ele disse que tudo em sua vida externa tem um equivalente mental em sua vida interna. Qualquer coisa que queira ver diferente em sua vida externa, primeiro você deve fornecer o equivalente mental de forma interna. A lei da atividade superconsciente, a mais importante das leis que determina o seu destino e tudo o que você faz e tudo o que você vai alcançar, diz que qualquer pensamento, qualquer plano, qualquer meta, qualquer ideia que você consiga manter continuamente em sua mente, deve se tornar realidade através do superconsciente.
Esta é a razão da grandeza de todo homem e de toda mulher que já existiram, de todo grande líder, escritor, autor, poeta ou pessoa de negócios. E você pode aproveitar isso sempre que desejar, simplesmente definindo com clareza cristalina o que exatamente quer e, em seguida, pensando apenas no que deseja, mantendo sua mente focada somente no que almeja e afastando-a de todo o resto até que se torne realidade. A chave para se livrar das emoções negativas, e esta é a parte mais importante de tudo, é o tronco. Cortar o tronco da árvore das emoções negativas. E o tronco dessa árvore é a culpa. A culpa é 99% das emoções negativas. E é muito importante entender de onde elas vêm. As emoções negativas vêm de dentro de você. As emoções negativas não estão contidas em situações externas. As emoções negativas não são dadas por outras pessoas, nem por outras situações. As emoções negativas são causadas pela sua resposta a essas situações. A chave do sucesso é sentir que você é o arquiteto do seu próprio destino, que está no comando da sua vida. Você está no controle da sua vida ao assumir o controle pleno e total dos seus pensamentos. Seus pensamentos controlarão seus sentimentos influenciam suas ações e não esqueça, sempre suas ações determinarão seu sucesso ou a falta dele. A mais poderosa de todas as capacidades humanas é a capacidade de criar imagens mentais claras. O seu subconsciente, onde toda a sua programação acontece, é acionado por imagens mentais combinadas com emoção. E quando você cria imagens mentais claras, você começa a trabalhar com uma imagem mental nítida da pessoa que gostaria de ser. Comece a fechar os olhos ou pense na pessoa que gostaria de ser. E o subconsciente não conseguirá diferenciar uma experiência real, aquela que realmente está acontecendo e aquela que você imagina claramente em sua mente. Esse método de visualização cria uma imagem mental clara. E não se esqueça de que já falamos sobre a lei da prática, que é a lei da repetição. Você precisa praticá-la mais de uma vez. 85% da nossa felicidade na vida, segundo pesquisas, vem das boas relações com outras pessoas. E também 85% dos problemas na vida são resultado de relações ruins com outras pessoas. Os outros 15%, se lhe interessar, vêm da conquista de objetivos. Assim é possível obter uma certa quantidade de satisfação na vida através da conquista de objetivos. O sucesso, ganhar muito dinheiro, empreender negócios, carreiras, etc. Mas quase toda a nossa felicidade vai depender das nossas relações. A culpa vem de 3 fontes negativas: pais negativos, influências negativas ou uma religião negativa. Uma das 3. Qualquer uma dessas 3 usa a culpa. E se aproveitam dela especialmente os pais e as organizações religiosas por 2 razões. Uma é a punição. A culpa é usada para nos punir. Quando a gente está crescendo, a punição é o jeito mais fácil de fazer a gente se sentir mal. Nossos pais nos fazem sentir mal nos batendo, dando sermão ou nos repreendendo. E a punição é uma forma muito eficaz de nos conformar, ou de nos levar a fazer o que os outros querem. A segunda razão para usar culpa, quando é usada conscientemente, e algumas organizações fazem isso, é para ter mais controle, especialmente controle emocional, porque dá para controlar alguém emocionalmente com culpa e manipular o comportamento delas. Há muitas organizações que utilizam a culpa como ferramenta de controle e manipulação. Se conseguem controlar as pessoas com força e impacto emocional suficientes, podem pegar seu dinheiro, seu tempo, exigir seu compromisso, solicitar seus recursos e por aí vai. Muitas organizações usam a culpa como forma de aplicar punição. Muitas organizações de caridade que anunciam na televisão, especialmente aquelas que lidam com causas beneficentes envolvendo crianças ou pessoas incapacitadas, usam um sentimento de culpa. Você está tão bem na vida que deve se sentir culpado por essas pessoas que estão sofrendo. A lei da semeadura e da colheita. Esta lei diz que a qualidade de nossos relacionamentos, o que colhemos de um relacionamento em qualquer momento, é resultado do que semeamos nele. O que obtemos de um relacionamento tem pouco a ver com a outra pessoa, ou com o destino, ou a preparação, ou a natureza. Tem relação com o que semeamos. A lei da correspondência diz que nosso mundo externo corresponde ao nosso mundo interno, de dentro para fora, e especialmente em nossos relacionamentos. E a lei da atração diz que atraímos pessoas que são muito parecidas com o que somos por dentro.
Se queremos mudar a qualidade de nossos relacionamentos, é preciso começar mudando a relação com nós mesmos, e nossos relacionamentos externos serão imagem disso. Todas as suas palavras e ações devem manter um padrão consistente com seu próprio conceito ou com as informações prévias que você tem alimentado. Dessa forma, você mantém suas palavras e ações consistentes com suas metas e, por assim dizer, se tornam parte do seu autoconceito. Isso significa que sua linguagem corporal, suas atitudes, seu nível de energia, sua autoconfiança, a maneira como você se relaciona com outras pessoas, suas habilidades sociais, tudo é consistente com seu autoconceito. O subconsciente, simplesmente sem pensar nisso, faz com que tudo esteja consistente com isso. E quando você se sente bem, seu autoconceito é positivo, você tem um passo firme, sua linguagem corporal demonstra confiança, coragem, você é extrovertido, etc. E quando você se sente negativo, seu autoconceito é negativo e você age negativamente. Quanto mais razões você tiver para desejar algo, e se fizer uma lista delas, uma lista de razões, quanto mais razões você tiver, mais desejo você terá, porque as razões são o combustível na fogueira da realização. As razões são o combustível na fogueira da conquista. Quanto mais razões você tiver para alcançar algo, mais provável será que você o consiga. Por exemplo, se você diz, bem, eu gostaria de ganhar $50 mil por ano, ou 30 mil, ou 100 mil, não importa. Uma pessoa pergunta, por quê? E você responde, bem, eu quero ganhar essa quantia, nada mais. Responder isso indica que você não tem poder motivador. Mas se você diz que é para comprar um carro, cuidar da minha família, levar meu marido ou esposa para viajar, comprar coisas para os meus filhos, para poder mudar meu guarda-roupa, comprar outra casa, comprar um carro diferente, quanto mais coisas você mencionar, mais provável será que você as consiga. Porque quando você lista suas razões, intensifica sua crença, sua fé e sua convicção de que é possível. Feche os olhos quando tiver reescrito suas metas. Feche os olhos e visualize uma meta importante, ou as metas do dia já alcançadas. Visualize-as como uma realidade. Como elas seriam? Aliás, algo muito valioso que você pode fazer é recortar imagens de revistas e colocá-las no seu caderno para que você realmente possa ver uma fotografia. Quer ter um carro bonito, uma casa linda ou algo semelhante? Coloque uma fotografia disso, uma fotografia bem clara. E quando escrever sua meta, você poderá ver a fotografia, fechar os olhos e alimentar essa imagem em sua mente subconsciente. A terceira parte é a mais importante. Imagine a sensação de prazer que você experimenta. Imagine a sensação de prazer que sentiria se já a tivesse. Apenas imagine que já é uma realidade. A forma como você imagina isso é uma realidade. Imagine que está a caminho da sua meta, e a sua meta está a caminho de você. Existe um momento predestinado em que você estará pronto, e quando isso também estará pronto, quando tudo estiver preparado, você e sua meta irão se encontrar. Você não pode acelerar o tempo, não pode fazer com que isso aconteça mais rápido e nem mais devagar, mas o que você pode fazer continuamente é repetir a imagem, o sentimento e a descrição várias vezes. E exatamente no momento e lugar certos, vocês se encontrarão. A chave para a saúde mental está em sermos confrontadores, não evasores. Pergunte-se, qual o pior que pode acontecer? O que na minha vida eu não estou enfrentando? Seja o que for, resolva enfrentá-lo. Resolva pagar o preço. Nunca troque sua paz mental por nada. A regra mais importante que pode aprender na vida é colocar a paz mental como uma de suas maiores metas. E se algo está afastando você de sua paz mental, então a responsabilidade mais alta que tem com si mesmo é confrontar e lidar com a situação e pôr um fim a ela. Se você cresceu em uma casa onde seus pais não enfatizavam metas, não falavam sobre metas, não incentivavam você a estabelecer metas desde cedo, sabe o que acontece? Você pode crescer e se tornar um adulto sem nem saber que existe algo como metas no mundo. Nos estudos sobre quem tem sucesso nos Estados Unidos, descobriram algo interessante. A conversa na mesa de jantar era um fator importante para determinar o caráter das crianças que cresciam e saíam daquela casa. Se a conversa era orientada para metas, sucesso, conquistas, então os jovens cresciam acreditando em metas e trabalhando para alcançá-las de forma tão natural quanto usar um garfo ou uma faca ou lavar as mãos. Então, a maioria das pessoas não percebe a importância disso. Por favor, entenda que o estabelecimento de metas é importante, é vital para o sucesso, e a coisa mais nobre que uma pessoa pode fazer pelos seus filhos é ajudá-los a estabelecer metas realistas e que valham a pena desde cedo e depois dar todo o apoio possível para que alcancem essas metas. Seja o que for que você deseja, para alcançá-lo precisará de mais conhecimentos do que tem agora.
A regra básica da vida é que, em maior ou menor grau, você chegou tão longe quanto podia neste momento com o que sabe. É por isso que enfatizo tanto a necessidade de desenvolvimento pessoal contínuo, leitura, aprendizagem e obtenção de novas informações, porque você precisa de mais conhecimento. Existem duas formas de adquiri-lo. Você pode buscar conhecimento original, ou seja, ler, pesquisar e explorar por conta própria, ou pode obtê-lo de outras pessoas. Mas, em qualquer caso, identifique o conhecimento de que precisa. O que você precisa saber? Por exemplo, se quer ter sucesso nos negócios, uma das coisas que precisa aprender é marketing e vendas. Se quer prosperar em seu próprio negócio, a habilidade crítica para o sucesso empresarial é saber vender. A habilidade essencial para o sucesso executivo é a capacidade de vender suas ideias e persuadir outras pessoas. Então, talvez o conhecimento que você precise adquirir seja a habilidade de persuasão. Temos visto que pessoas muito inteligentes tendem a ter a mente aberta, porque estão dispostas a explorar uma grande variedade de abordagens diferentes. Querem contemplar as situações, estão dispostas a fazer muitas perguntas, querem fazer perguntas como "por quê?" ou perguntas como "por que não?" Perguntas como: quais são nossas suposições? Temos esse problema. Pode ser que nossas suposições estejam incorretas. E se nossas suposições estiverem erradas? Como vocês sabem, suposições erradas estão na raiz de muitos fracassos. Quais são as suas suposições? Eu tenho visto quando faço pesquisas ou consultorias para grandes empresas ou até pequenas empresas que quando tem problemas no mercado, suas suposições estão incorretas. A suposição está errada com relação ao produto, ao serviço, à concorrência, ao cliente, etc. Então, quais são as suas suposições? Mantenha a mente aberta e explore uma variedade de maneiras diferentes de abordar qualquer problema. O que mais faz com que a autoestima de uma pessoa caia é a crítica destrutiva. Não se esqueçam que foi a crítica destrutiva na infância que nos infundiu o medo do fracasso, o medo da rejeição, o complexo de inferioridade, o ódio a nós mesmos, a culpa, e a maioria das pessoas continua lutando para superá-los devido aos comentários inconscientes de nossos pais quando éramos pequenos. Portanto, elimine a crítica destrutiva. Nunca critique as pessoas porque isso as desvaloriza, puxa o tapete de sua autoestima e as faz se sentir mal. Apenas fazer isso, essa pequena mudança em nossa vida, eliminando a crítica destrutiva, nos torna pessoas mais atraentes do que imaginamos. A chave para se livrar da culpa e se tornar uma pessoa completamente positiva é perdoar os outros. Perdoe as pessoas com quem você teve relacionamentos, perdoe seus antigos chefes, perdoe os amigos que o magoaram, perdoe os investimentos que deram errado, perdoe os chefes que o demitiram, perdoe seus pais, perdoe a todos e desenvolva uma atitude em relação à vida na qual você se recusa a guardar rancor contra os outros. Apenas repita várias vezes: eu os perdoo a ele ou a ela por tudo. Eu os perdoo por tudo. E pronto. O segredo para se livrar das emoções negativas é recusar-se totalmente a continuar com qualquer situação negativa. Não se esqueça de que esse é um ato muito egoísta. E será tão egoísta quanto você quiser. O ato de perdoar liberta você e liberta a outra pessoa e garante que você se moverá rapidamente em direção à realização de seu potencial. Uma meta sem limites é um exercício de autoilusão. Esteja muito atento a isso. Estabeleça um limite na sua meta total e depois estabeleça mini limites, não muitos, mas mini. Se você tem uma meta para um ano, então estabeleça 12 metas de um mês. Escreva 2 metas de 6 meses, 4 metas de 3 meses, 12 metas de um mês e depois 4 metas de uma semana. Estabeleça mini limites e um cronograma de recompensas. Este é um dos descobrimentos mais importantes na psicologia. Estabelecer um cronograma de recompensas. É que se você se der uma pequena recompensa, e vimos que muitos dos homens e mulheres de mais sucesso que estudamos têm pequenos jogos consigo mesmos e não é nada mais do que a cada 3 telefonemas eles se presenteiam com uma gelatina ou a cada 2 compromissos que cumprem se dão uma xícara de café ou descansam um momento. Realmente não importa o que seja, mas estabeleça um sistema de recompensas para que, cada vez que atingir um mini limite ou uma mini meta no caminho para sua meta maior, dê a si mesmo uma recompensa. É muito interessante como seus pensamentos, o que você pensa e como você pensa determinam seus valores, determinam o que está acontecendo dentro de você. Uma vez armazenados, seus pensamentos determinam seus sentimentos. A forma como você pensa determina seus sentimentos, se está feliz ou infeliz, se sente medo ou confiança, e seus sentimentos determinam suas ações. Começamos com a lei do controle, dizendo que a chave do sucesso é sentir que você é o arquiteto do seu próprio destino, que está no comando da sua vida.
Você está no comando da sua vida ao assumir o controle pleno e total dos seus pensamentos. Seus pensamentos controlarão seus sentimentos. Seus sentimentos controlarão suas ações. E suas ações, nunca se esqueça, sempre suas ações determinarão seu sucesso ou a falta dele. O ser humano é um ser que mente. Quase todos nós temos a tendência de nos enganar ou de mentir para nós mesmos. E uma das formas de fazer isso é através da negação da realidade. Nos recusamos a enfrentar a realidade. Fingimos que a vida não é como é. Principalmente nos recusando a enfrentar verdades pouco agradáveis. Vale a pena escrever isso. A rejeição de enfrentar verdades desagradáveis. E algumas das verdades menos agradáveis da nossa vida têm a ver com o nosso talento e nossas habilidades, nossa personalidade, nossas relações e nosso trabalho. É que uma pessoa que não faz bem seu trabalho e que não gosta de seu trabalho, muitas vezes o negará e fingirá que não é verdade. E a chave para acabar com a negação, e certamente a maioria dos psicólogos acredita que a negação da realidade causa doenças mentais, é claro que está relacionada com todas as outras de que falamos. A chave para lidar com a negação é simplesmente entender de onde ela vem. A lei da expectativa afirma repetidamente que você obtém o que espera, não o que deseja. Ou seja, suas expectativas, principalmente sobre seus resultados e como você acredita que as coisas acontecerão, se transformam em sua própria profecia de realizações. O Dr. Robert Rosenthal, da Universidade de Harvard, realizou cerca de 300 experimentos sobre a teoria da expectativa. Ele descobriu que suas expectativas influenciam outras pessoas, eventos e circunstâncias. Mesmo que suas expectativas sejam baseadas em informações totalmente falsas, se você as espera com confiança, coisas boas acontecerão. É como uma profecia que se autocumpre. Por outro lado, se você espera coisas negativas com a mesma convicção, elas também se manifestarão. Pessoas de grande sucesso desenvolveram a atitude de esperar com confiança que coisas boas lhes acontecerão. Essa é a atitude de expectativa positiva, a atitude do vencedor. O vencedor busca que coisas boas lhe aconteçam. Ele espera ganhar antecipadamente e, por isso, o que você espera com convicção tende a se tornar realidade, mesmo que as informações nas quais se baseiam suas expectativas sejam completamente falsas. As duas maiores regras da vida são o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Senhoras e senhores, todo o resto seriam comentários. Todo o resto são comentários. Trabalhamos no campo do sucesso por 25 anos. E há pouco tempo, nos sentamos ao redor dessa mesa e dissemos: o que é o sucesso? Quais são os determinantes do sucesso? E a conclusão unânime é simplesmente esta: senhoras e senhores, o sucesso são as metas. E todo o resto são comentários. O sucesso são as metas. E todo o resto são comentários. E não acredito que haja algo que vocês aprendam que seja mais verdadeiro do que isso. Se você quer alcançar o seu potencial máximo, você deve aceitar a responsabilidade total pelas circunstâncias, pelas mudanças, por tomar as decisões difíceis que forem necessárias. Se assumirmos a palavra responsabilidade, sabemos que podemos dividi-la em duas palavras: resposta e habilidade. E uma das coisas que aprendi ao estudar história é que toda a vida é uma série de desafios, dificuldades, problemas, obstáculos a serem enfrentados. A diferença entre vencedores e perdedores não reside nos problemas em si, pois todos os enfrentam, e muitos inclusive passam por situações mais complexas do que você e eu jamais imaginamos. A verdadeira diferença na vida, o que separa os vencedores dos perdedores, é a maneira como respondem aos problemas. Mantenha suas metas em segredo. Não converse sobre suas metas com ninguém. A maioria das pessoas se sente ameaçada por quem tem uma meta. Quem se sente inferior fica preocupado por não ter metas próprias. Por isso, fale sobre suas metas apenas com pessoas que também têm metas. Com pessoas próximas cuja ajuda você precisará para alcançá-las. Não discuta suas metas com qualquer um. Não dê chance para que as derrubem. O ponto de partida para a mudança é alterar o autoconceito. É preciso definir claramente como você é e como quer se ver. Sugiro que comece dizendo quem é e o que você quer ser daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos a partir de agora. Ou de outra forma, esta é uma pergunta muito boa. Cite 3 homens ou mulheres, vivos ou mortos, que você realmente admire, que considere maravilhosos, bons, destacados e exemplos a seguir. Em seguida, faça a pergunta:
Por que motivo os admira? Por que gosta deles? O que há nessas pessoas? Quais são suas qualidades que considera notáveis? Porque são essas qualidades que, se conseguir identificar, podem guiá-lo ao tentar alcançá-las. Lembre-se de que mencionamos que o desejo, a disciplina, a determinação e a decisão são as chaves do sucesso, mas também a definição. Você precisa deixar claro o que quer ser. Nosso autoconceito ou nossas estimativas de nós mesmos geralmente são muito menores do que deveriam ser. Nosso nível de desempenho e eficácia também são menores. Sabemos que nosso conceito próprio é altamente subjetivo. O que isso significa? Significa que o autoconceito, o que achamos que é verdade sobre nós mesmos, não se baseia na realidade, mas sim em informações que tomamos e aceitamos como verdadeiras, na medida em que acreditamos no que quer que seja sobre nós mesmos. E isso se torna verdade para nós porque agimos de forma consistente com isso. Algumas pessoas que leem seus horóscopos e acreditam neles preveem seu futuro. Existem aquelas que aceitam críticas e opiniões de pessoas que nem mesmo respeitam e internalizam essas ideias, resultando em algo muito negativo. Tudo o que você pensa e o que você aceita como verdade se tornará verdade para você. Os chefes com grandes expectativas têm ambientes de trabalho com alto desempenho. Porém, se você trabalha para um chefe negativo ou crítico, ou sob a liderança de alguém com expectativas negativas, é provável que seu desempenho não seja o melhor. Na verdade, se você fizer uma retrospectiva de sua carreira profissional, concordará que os momentos que mais desfrutou foram quando trabalhava com um chefe que tinha expectativas positivas para você e suas habilidades. Não é verdade? A mente superconsciente, de certa forma, é como um músculo. Cresce em concordância com o seu uso e com a crença depositada nela. Isso significa que você pode realmente levá-la ao ponto, como eu fiz na minha vida, e muitos dos meus alunos têm feito, pode levá-la ao ponto em que está conectado à sua mente superconsciente continuamente, e apenas segue o ritmo da vida, onde todas as coisas que você necessita, as respostas que precisa, as soluções, as pessoas, as circunstâncias, chegarão à sua vida exatamente na ordem e na sequência que você necessitar. E as pessoas que você não precisa, as circunstâncias antigas, as circunstâncias que não têm nada a ver com você, se dissiparão, desaparecerão exatamente quando já não forem necessárias. E quanto mais você a utilizar, e quanto mais acreditar nela, quanto mais confiar nela, mais rápida, mais confiável e mais previsível ela funcionará. A maioria das pessoas passam sua vida no vale das desculpas, colocando pretextos ao invés de buscar progresso. Dizem que existe a doença das desculpas, ou seja, o hábito de dar desculpas após desculpas por cada uma de nossas falhas e ineptidões. Isso é fatal para o sucesso. E a pergunta que deve ser feita quando falamos de responsabilidade é: que desculpas estou usando para não avançar? Há uma história muito famosa sobre Tolstói. Ele e seus irmãos jogavam um jogo muito curioso. Tratava-se de que no jardim havia uma caixa, e dentro dessa caixa estava a resposta para todos os enigmas da vida, e poderiam encontrar a caixa debaixo de certa planta desde que não pensassem em um grande coelho branco. Enquanto não pensassem nesse grande coelho branco, nem mesmo o tivessem em sua imaginação, poderiam encontrar a resposta para todos os mistérios da vida. Claro, ninguém nunca encontrou a caixa e ninguém nunca descobriu a resposta para o mistério da vida, porque não conseguiam parar de pensar no coelho branco. A pergunta que deve ser feita é: qual é o seu grande coelho branco? Em que você está pensando? Qual é a desculpa que vem na sua mente quando pensa em algo que poderia fazer ou alcançar? Um novo emprego? Um novo desafio? Uma oportunidade? Qual é a desculpa que surge em sua mente? Qual é o seu coelho branco? O que está no fundo de sua mente que faz você dar desculpas? A maioria fala sobre os problemas o tempo todo, pensa em problemas, se preocupa com problemas, imagina problemas, discute os problemas e tem cada vez mais e mais problemas. A lei da substituição diz que, se você pensa e fala sobre problemas, sua mente ficará ocupada com o negativo. A lei da atração diz que, se você fala e pensa em problemas, vai atrair mais problemas para a sua vida. A lei da correspondência diz que quanto mais você pensa e fala sobre problemas, mais sua mente se preocupará e mais seu mundo externo será caracterizado por problemas. A diferença entre vencedores e perdedores, entre heróis e os que não são, entre sucessos e fracassos, é esta. As pessoas de sucesso, os vencedores, estão orientados para soluções, pensam em soluções, falam sobre soluções. Eles sempre fazem essa pergunta, e essa é a grande pergunta. E agora, o que fazemos?
O que podemos fazer a partir daqui? Em outras palavras, estão sempre orientados para o futuro e os perdedores estão sempre orientados para o passado. Nos identificamos de forma tão pessoal com nossa própria situação e você também leva isso de forma tão pessoal que nos envolvemos e nos implicamos emocionalmente. Assim, vimos que não é possível que você seja negativo sobre algo por muito tempo, a menos que possa justificar e ter uma razão para isso e explicar para outras pessoas, ou a menos que possa se identificar e levar isso de forma pessoal. Por exemplo, se alguém chega do estacionamento e diz que acabou de bater em outro carro, você não se preocupa, porque você não se identifica com ele, mas se disserem que bateram no estacionamento em um carro que é o seu e a pessoa fugiu, aí sim você pode ficar muito chateado. Entretanto, não se esqueça disso. Sempre escolhemos as respostas. A mente superconsciente, automaticamente e continuamente, resolve todos os problemas que o levarão à sua meta. Ela resolve todos os problemas de forma automática e contínua. Por isso, você não precisa ter uma visão clara da sua meta. Você só tem que dar o primeiro passo e resolver a dificuldade que estiver enfrentando imediatamente. Na Bíblia, há uma frase que diz: "Esta coisa que faço, fará as outras." Se você fizer apenas uma coisa, o superconsciente resolverá a seguinte, e a seguinte, e a seguinte, dando um passo por vez, como um carregador que leva uma carga de cada vez. Como um passeio, é passo por passo. A mente superconsciente é automática e continuamente resolverá todos os problemas no caminho para o seu objetivo, exatamente quando você precisar e da maneira exata que precisa. 85% dos seus sucessos serão determinados pela qualidade das suas relações com outras pessoas. A qualidade e a quantidade dos nossos relacionamentos são um verdadeiro reflexo de como estamos como seres humanos. E como sabemos, os problemas em nossos relacionamentos desde a primeira infância até a idade adulta influenciam nossa saúde, energia e paz mental. Se os relacionamentos forem estáveis, a saúde, a energia e a paz mental serão estáveis. Como medir relacionamentos amorosos? Bem, uma das medidas mais simples que podem ser usadas é apenas esta: perguntar a si mesmo o quanto você ri com outra pessoa. Isso é importante. Quanto você ri? Porque você vai descobrir que uma das primeiras coisas que entra em um relacionamento feliz e uma das primeiras coisas que desaparece quando um relacionamento começa a azedar é o riso. O riso, porque é uma expressão completamente espontânea da vida, é o verdadeiro indicador de uma personalidade saudável e um relacionamento saudável, como você sabe por experiência própria. Há uma expressão que gostaria de compartilhar com vocês que é: leve as coisas a sério. Conheci homens e mulheres por todo o país nos últimos anos e notei que há algo interessante que as pessoas de sucesso dizem. Quando pergunto como elas alcançaram o sucesso, qual foi o ponto de partida, onde houve uma mudança, as palavras que usam são estas: finalmente decidi agir a sério. Finalmente decidi agir a sério. Você deve lembrar que já falamos sobre desejo e decisão. Muitas pessoas têm desejos, muitas pessoas querem coisas, querem que as coisas mudem para elas, querem que as coisas melhorem, mas nunca tomam a decisão de fazer algo. Elas vão tomar a decisão e esperam tomar a decisão e planejam tomar a decisão, mas realmente nunca fazem nada. Outra parte importante disso é o compromisso. Vou escrever isso aqui. Nada de bom acontece na vida até que você faça um compromisso, e um compromisso significa que quando você decidir fazer uma coisa, precisa deixar de lado quase todas as outras coisas. Quando pensar em algo que realmente deseja, imagine que já o possui. A verdade pode parecer um jogo de crianças, mas é tão poderosa que inspira temor, e tudo o que sugiro que faça é tentar por um momento. Apenas imagine, feche os olhos, pense nisso, continue pensando, e se necessário, levante-se, relaxe, faça o que quiser. Apenas imagine que já alcançou esse objetivo e sinta a sensação como se já fosse um sucesso, como se já estivesse no passado e como se já o tivesse realizado. Não precisa se preocupar, você já percebeu essa sensação. E se a sentir repetidamente, essa lei da reversibilidade criará esse sentimento. E ao cultivá-lo cada vez mais, essa sensação começará a mudar verdadeiramente as coisas dentro de você e ao seu redor, lhe impulsionando em direção à sua meta ou trazendo a meta até você. E o objetivo se tornará realidade no momento e lugar exato. Você não precisará se preocupar com o processo entre os dois ou quais passos seguir. Tudo o que precisa fazer é manter essa sensação de forma muito, muito intensa. Tudo o que você permite que influencie seus pensamentos afeta sua mente subconsciente, suas atitudes, suas expectativas, seus valores, suas crenças e, por fim, seu potencial como ser humano.
Na verdade, a grande diferença entre os seres humanos não é a inteligência, a educação ou a oportunidade, mas sim o que eles alimentam em suas mentes regularmente. E como já dissemos, é o mesmo que dizer, sim, como boa comida o tempo todo, mas na maioria das vezes, 50% como comida lixo, comida com alto teor de sal e açúcar, pobre em nutrientes, comida inerte, comida morta, farinha branca, batatas fritas, gordura, etc. Mas não me importo, não tem efeito nenhum no meu corpo, isso é bobagem, porque tudo conta. Uma das marcas das pessoas realmente honestas é que elas aceitam a realidade. A realidade é que tudo o que você faz, física ou mentalmente, conta. Alimente a sua mente da mesma forma que alimentaria o seu corpo. Nutra a sua mente com cuidado. Se estivesse preocupado com a saúde física e a longevidade, você se informaria, calcularia e cuidaria das refeições que consome. Olhe com atenção para o alimento mental que consome também, pois esses alimentos mentais se acumulam por um processo que chamamos de lei da acumulação. A lei da acumulação é uma lei mental e também uma lei física. Ela nos diz que tudo o que fazemos, seja positivo ou negativo, se acumula. Cada grande conquista na vida é o resultado de milhares de conquistas comuns, lutas, retrocessos, fracassos e decepções menores. Cada pequena grande conquista é precedida por milhares de conquistas minúsculas. Responsabilidade versus culpa. A culpa sempre remete ao passado. A culpa olha para trás, para o que não pode ser feito, para o que não pode ser mudado. A responsabilidade sempre olha para o futuro. Você pode dizer aceitar a responsabilidade não é o mesmo que aceitar a culpa? Não. É o mesmo que dizer que você está encarregado da qualidade do seu pensamento a partir desse momento. Não choramos sobre o leite derramado. Apenas dizemos, tudo bem, qual é a solução? E seguimos com o jogo. A pessoa irresponsável sempre busca culpados e fica obcecada em encontrá-los, e se encontrar a culpa, divide entre todos, para que todos tenham sua parcela de culpa, que, é claro, não serve para resolver a dificuldade. A chave para derrubar a árvore de emoções negativas é usar o machado e eliminar a culpa. Os resultados das suas palavras e ações se encaixam em um padrão que corresponde à sua autoimagem e às suas metas dominantes. O que isso significa? Significa que a mente subconsciente, que é uma parte mecânica do seu pensamento, faz com que suas palavras e ações estejam alinhadas com sua autoimagem. Se você se sente bem consigo mesmo, suas palavras e ações serão consistentes com isso. Se você se sente negativo, suas palavras e ações vão concordar com isso. No entanto, a mente superconsciente, uma vez que tenha estabelecido uma meta muito clara ou um conjunto de instruções, fará com que suas palavras e ações e os efeitos dessas palavras e ações conspirem juntos para levá-lo até sua meta. Quase 95% do que fazemos é por costume. A única diferença importante entre as pessoas de sucesso e as fracassadas é que as pessoas de sucesso têm hábitos de sucesso e as fracassadas hábitos de fracasso. Por exemplo, já ouviram o ditado "quem madruga Deus ajuda" e tem mais saúde, bem-estar e sabedoria? Bom, por que será? Por que as pessoas de sucesso se levantam cedo? Por que querem aproveitar o dia? E também por isso se deitam mais cedo à noite, não desperdiçando as tardes quando estão mais cansadas e menos produtivas. Você verá repetidamente que homens e mulheres de sucesso se deitam e se levantam cedo, pois possuem hábitos de sucesso. Mas por que algumas pessoas não seguem esse padrão? Porque são muito preguiçosos, não têm disciplina, não têm metas que desejam com força suficiente e não têm hábitos de sucesso. 95% do seu sucesso é determinado pelo tipo de hábitos que você desenvolve. Se você tiver bons hábitos, terá sucesso apesar de tudo. A lei da atração simplesmente diz que somos um ímã vivo e que inevitavelmente atraímos para nossa vida pessoas e circunstâncias que estão em harmonia com nossos pensamentos dominantes. No universo, sabemos que toda a energia está em um estado de vibração, que tudo está vibrando, até mesmo este quadro está vibrando, sua pele está vibrando, todas as substâncias vibram porque possuem uma estrutura molecular. Também sabemos que existe uma lei da radiação, que tudo vibra para fora. O processo de entropia. Sabemos que tudo o que pensamos, nossos pensamentos também são uma forma de energia que está vibrando e se irradia para fora de nós, viajando à velocidade da luz e afetando pessoas e circunstâncias a grandes distâncias. Você já teve a experiência de estar pensando em alguém, o telefone tocar e ser essa pessoa? Já teve a experiência de ligar para alguém e a pessoa dizer, a gente estava falando de você? Isso fica na sua cabeça. Já aconteceu de estar em sintonia com seu marido ou esposa e pensar, quero sair para jantar em tal lugar,
E aí você liga para casa e a pessoa diz: por que a gente não vai jantar em tal lugar? Todos esses são exemplos da lei da atração. A lei da atração é considerada por muitos como uma das leis mais importantes da existência humana. Lembre-se, você sempre atrairá pessoas positivas ou negativas, pessoas ou circunstâncias que estejam em harmonia com seus pensamentos dominantes. O que quer que você esteja pensando continuamente, você atrai para a sua vida, puxando isso como um ímã. Uma das recomendações que um dos filósofos empresariais deu é que os pobres devem levar as pessoas ricas para almoçar. Por quê? Porque levar uma pessoa rica para almoçar lhes dá a oportunidade de aprender com ela e receber informações que não poderiam comprar por nenhum preço. Os pobres deveriam levar os ricos para almoçar. Junte-se aos vencedores. Pense no vencedor que você deseja ser e olhe ao seu redor, no seu mundo e diga: quem é como a pessoa que eu quero ser? As técnicas de programação por escrito dizem que todas as manhãs, sem falhar, você deve reescrever suas metas. Depois de ler, reescreva suas metas. Aliás, todo esse processo pode levar cerca de 2 minutos, talvez 5. Você pode chegar ao ponto em que, como acontece comigo, leve até 1 hora. Reescreva suas metas principais em afirmações positivas no tempo presente e pessoal. Em outras palavras, suas metas podem ser: ganho X número de dólares por mês, peso X número de quilos, sou excelente no meu campo, faço isso, realizo, executo, escolho, etc. O que você quer ser, ter ou fazer, simplesmente escreva em uma série de afirmações, uma de cada vez. Você verá que ao escrever suas metas repetidamente, algo muito interessante acontece. Se forem suas metas mais importantes, elas tenderão a ser reescritas primeiro e se tornarão mais nítidas e distintas. Cada vez que você reescreve suas metas principais, você as está direcionando e imprimindo no fundo do seu subconsciente, o que garante que elas se manifestem na sua realidade. Ao reescrever suas metas principais, você as está programando em seu subconsciente e estabelecendo-as como um mecanismo direcional, da mesma forma que programaria um míssil guiado. Isso o moverá inequivocamente na direção do sucesso. A lei da atividade superconsciente, e isto se deve ao poder da mente superconsciente, diz que qualquer pensamento, plano, meta ou ideia que você tenha em sua mente consciente de forma contínua deve ser capaz de se tornar realidade por meio da sua mente superconsciente. Qualquer pensamento, plano, meta ou ideia que você mantenha continuamente em sua mente consciente e deseje intensamente, ou tema intensamente também, deve ser capaz de se tornar realidade por meio da sua mente superconsciente, seja positiva ou negativa, boa ou má para você. Se você puder mantê-la de forma contínua, se puder emocioná-las, se puder visualizá-la em sua mente consciente, então a mente superconsciente começará a organizar todo o universo de experiência ao seu redor para trazer à sua vida as pessoas e circunstâncias necessárias para fazer essa ideia se tornar realidade. Aliança de mentes mestras. Trata-se de escolher 1 ou 2 ou mais pessoas ao seu redor que você admire por serem positivas, otimistas, ambiciosas e se reúna com elas pelo menos 1 vez por semana para tomar café da manhã ou almoçar, apenas para conversar. Reúna-se com elas. Há algo sobre a fertilização e a energia de mentes positivas que se unem e falam sobre seus problemas, seus desafios, seu futuro, sobre o que está acontecendo. Tente se reunir com uma aliança de mentes mestras 1 vez por semana. Descobri, através das minhas próprias pesquisas e das pesquisas de Napoleon Hill, que se associar com pessoas positivas é uma das influências que desencadeiam um alto desempenho. É uma das garantias de que você se tornará um grande sucesso e não conseguirá isso se associando apenas consigo mesmo. Quanto mais ativa for a sua mente, mais você viverá. Quando você vê casos de pessoas que começam a desenvolver senilidade logo após completarem cerca de 60 anos, são exemplos de pessoas que pararam de ler há muito tempo e começaram a assistir muita televisão. Os cidadãos idosos na América assistem, em média, 7 horas de televisão por dia, e isso faz com que suas mentes se tornem muito, muito passivas.
o cérebro começa a atrofiar. Seus reflexos, sua inteligência, sua habilidade de responder e de estar alerta começam a se deteriorar. Então, quanto mais você aprender, quanto mais estudar, quanto mais ativo mentalmente estiver, mais energia, mais vitalidade e mais saúde você terá. Todas as pessoas de sucesso têm metas escritas. E se você realmente quer ter sucesso, não tem outra alternativa. Escreva suas metas, torne-as concretas e faça compromissos. Um compromisso de 100% para alcançar suas metas vai levá-lo mais longe do que você imagina. Agora, quando escrevê-las, seja claro, sem incertezas. Não diga, quero ser feliz ou quero ser rico. Seja específico. Se quer ganhar uma certa quantidade de dinheiro, especifique o valor exato, já descontando os impostos. Se quer começar um negócio, que seja um negócio lucrativo. Se quer começar um relacionamento, que seja um relacionamento feliz. Mas seja claro, específico e use palavras vívidas ou linguagem vívida. Porque quanto mais vívida a linguagem, mais rapidamente o subconsciente aceitará. Palavras emocionais como caloroso, empolgante, poderoso, amoroso, feliz e dinâmico são o tipo de palavras que levam a meta para a mente subconsciente. É absolutamente essencial que seja uma meta escrita. 80 ou 90% dos casos, as pessoas que são infelizes não têm metas. E o contrário também é verdade. As pessoas que estão felizes em 80 ou 90% dos casos são pessoas com metas claras. Nós falamos muito sobre isso. Estabelecer metas, escrevê-las, fazer planos para alcançá-las e trabalhar progressivamente em direção ao seu cumprimento. Até mesmo uma pequena meta o alinhará, o levantará, o tornará positivo e entusiasta mais rapidamente do que qualquer outra coisa. De fato, Viktor Frankl descobriu em seu trabalho em logoterapia que se você tem um significado, se tem uma razão, às vezes viverá 10, 20, 30 anos mais do que as pessoas que não têm. E por sinal, a expectativa de vida das pessoas que se aposentam sem metas na América é de 14 meses. Interessante, 14 meses. E as pessoas que se aposentam com metas podem viver 25 ou 30 anos mais. As emoções negativas são muito frágeis e passageiras. Se não as alimentar com conversas constantes e cultivá-las adequadamente, sabem o que acontece? Elas morrem. Sim, as emoções negativas morrem. É como um incêndio. Não acontece onde não tem nada. Se uma faísca cai onde não tem nada para queimar, ela se apaga. Se não se falar das emoções negativas e não cultivá-las o tempo todo, elas morrem. Você já teve a experiência de estar muito preocupado com algo ou chateado com algo que te consumia todo o seu tempo e então chega ao trabalho e se ocupa tanto com outra coisa por 3 ou 4 horas que não tem tempo para pensar em outra coisa? Depois disso você para e diz, meu Deus, não me preocupei com isso por muito tempo, tenho que me preocupar com isso. O que acontece? Nada. É como o fogo, está se apagando. Você precisa voltar a isso, precisa pensar nisso, falar sobre isso, se preocupar com isso e lidar com isso até chegar ao ponto de preocupar toda a sua mente. Quantas vezes isso acontece? Com o objetivo de manter sua mente positiva e otimista, use uma linguagem positiva. O que queremos dizer com isso? Bem, existem certas palavras no idioma inglês ou em qualquer outro idioma que podem aumentar ou baixar a temperatura corporal. Nos fazem sentir ansiosos ou felizes, então o uso das palavras é importante, usar as palavras apropriadas é importante. Por exemplo, a palavra problemas. A palavra problemas é uma palavra negativa, tem conotações negativas, faz com que fiquemos estressados, angustiados e tensos, faz com que nossa mente se feche. Em vez disso, use a palavra situações. O maravilhoso é que essa é uma palavra neutra, não é positiva nem negativa. Um problema é algo com o qual se luta, uma situação é algo com o qual se lida. Então o problema é igual a luta, retrocesso, custo, dificuldade, decepção. Uma situação é algo com o qual se lida. A única forma de sair da zona de conforto é estabelecendo metas que são progressivamente mais altas do que qualquer coisa que você já tenha alcançado. Todos os líderes dos estudos que analisei em poucos anos adotam como hábito um hábito consciente. E não ficam presos na zona de conforto. Eles estão sempre cientes de que a tendência natural é relaxar, levar as coisas com calma, e estão sempre estabelecendo metas um pouco mais altas do que as que acabaram de alcançar. Sempre lutando, sempre indo além de qualquer coisa que tenham feito antes. Isso os mantém em crescimento, os mantém vivos, os mantém alertas, os mantém brilhantes e os mantém com sucesso. O único antídoto para a preocupação é agir com propósito. Qualquer coisa que o leve ao extremo, onde possa agir com um propósito e onde possa mover-se com firmeza. Como Shakespeare disse, se você usar os braços contra o mar de problemas, ao fazer isso, você acaba com eles. Qualquer coisa que o leve a agir firmemente e com um propósito, eliminará a preocupação. Por quê? Por aquilo que chamamos de lei da substituição.
Você não pode estar pensando em um problema ou em uma situação, agindo de propósito para resolvê-la e preocupando-se com isso ao mesmo tempo. A preocupação quase sempre surge quando se tem muito tempo livre. Existem apenas duas coisas que precisam ser conhecidas para alcançar o sucesso. Primeiro, decida exatamente o que você quer. Segundo, determine o preço que terá que pagar. E então, esteja disposto a pagar esse preço. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que quer. Na nossa civilização, na sociedade, qualquer um pode ter o que deseja na vida. Mas 90% da população tem uma vaga ideia do que deseja, ou não tem ideia alguma. Uma pessoa é mais inteligente do que acredita. Também sabemos que o QI é uma questão de autoconceito. Foram encontradas pessoas extremamente inteligentes, mas que, por terem sido criadas em ambientes negativos, se convenceram precocemente de que não eram particularmente brilhantes. Um homem que foi encorajado a deixar a escola no 10º ano porque achavam que ele era um completo fracasso acadêmico, ao tentar se alistar no exército, descobriu que seu coeficiente intelectual era de 175. Ele iniciou 6 negócios e se tornou um multimilionário aos 28 anos porque lhe foi provado que ele era brilhante, e a razão pela qual não prestava atenção na escola não era porque não tinha inteligência, mas porque aprendia tudo na primeira vez que era mencionado e ficava completamente entediado. Descobre-se que muitas pessoas são muito mais brilhantes do que acreditam, mas como resultado de suas experiências anteriores, seu autoconceito as mantém operando em níveis abaixo de sua inteligência. E isso é verdade para quase todos os casos. Aqueles que não têm metas se condenam para sempre a trabalhar para aqueles que as têm. Se não tiver metas para a sua vida, estará condenado para sempre a ajudar outras pessoas a alcançarem suas metas. Na verdade, em 1953, um dos famosos estudos na Universidade de Yale realizaram um estudo na turma de formatura dos estudantes do último ano e, entre outras coisas, perguntaram: você tem metas? Você fez planos para alcançá-las? E descobriram que apenas 3% dos futuros graduados, uma das classes mais favorecidas que se formaram na elite de marfim da América, tinha metas. Voltaram em 1973, 20 anos depois, e perguntaram, entre outras coisas: quanto dinheiro vale agora em comparação com o que valia em 1953? E descobriram que os 3% que tinham estabelecido metas no início de suas carreiras valiam mais em termos financeiros do que os outros 97% juntos. Todos os administradores de tempo bem-sucedidos trabalham com listas. Todas as pessoas sem sucesso não se preocupam em escrever listas. Faça uma lista para cada dia. Faça uma lista para cada semana. Faça uma lista para cada mês. Seja um criador crônico de listas. Quando tiver coisas a fazer, a primeira coisa é pegar um pedaço de papel e escrever uma lista. Pense no papel. Os administradores de tempo pensam no papel. Eles fazem uma lista de tudo o que tem que fazer. Não tente carregar tudo na mente. Consolide todo o seu pensamento. Se você precisa alcançar algo, escreva cada coisa que terá que fazer para alcançá-lo e depois comece a trabalhar com sua lista. Chame-a de uma lista de tarefas. O melhor momento para fazer uma lista diária é na noite anterior. Se fizer uma lista na noite anterior, o subconsciente trabalha nela enquanto você dorme e pela manhã, às vezes já a organizou, processou e devolveu para você, resolvendo problemas enquanto você dorme. A lei da substituição diz que você não pode pensar e sentir estresse se mantiver sua mente em algo positivo. E em que deve manter sua mente para ser positivo? Esta é a chave. Pense em suas metas o tempo todo. Veja, suas metas, uma vez que você as escreveu, uma vez que decidiu o que quer e fez um plano para alcançá-las. Quando pensa em suas metas o tempo todo, isso se torna um hábito. Quando falamos de hábito e vemos a raiva também é um hábito. Você sabia que ceder à raiva é uma marca de fraqueza, uma marca de infantilidade, uma marca de imaturidade, uma marca de falta de sinceridade? Mas também é uma resposta condicionada que quanto mais você permite se enfurecer, mais baixa sua resistência à raiva. Cada vez que evita se enfurecer, ao aceitar a responsabilidade, ao rejeitar a culpa, ao tomar controle de sua vida emocional, você aumenta sua resistência à raiva até chegar ao ponto em que paus e pedras podem quebrar seus ossos, mas as palavras não o machucam. Quase 96% de tudo que nos preocupa é irrelevante. Nunca aconteceu e não vale a pena se preocupar com isso. Mas de onde vem essa preocupação? Bem, isso vem de uma mentalidade preocupada. Se você foi criado em uma família onde sua mãe ou seu pai eram preocupados, você talvez também seja outro preocupado. É uma resposta condicionada. Você os via se preocupando e queria ser como eles porque eram as pessoas mais importantes em seu mundo. Então você também se preocupa.
Eu conheço crianças de 4 ou 5 anos que são muito preocupadas. Eles e seus pais se sentam juntos e se preocupam mesmo que não haja motivo para isso. Porém, são as experiências de fantasias que se tornam reais. Descobri que a razão pela qual as pessoas fracassam na vida é porque não sabem o que querem ou não têm clareza para onde querem ir. Suas metas são vagas, seus valores são vagos, suas alternativas e suas opções são turvas, enquanto as pessoas de sucesso têm uma clareza tremenda. Imagine que você tem uma câmera e move a lente da câmera para focar até que o objeto esteja perfeitamente claro e só então você aperta. Isso significa que, sempre que alguém lhe pergunta ou você pensa em suas metas, elas devem ser particularmente claras. Por isso falamos sobre escrevê-las, descrevê-las claramente, defini-las em função do tempo, medi-las e torná-las específicas, e usar linguagem vívida para alcançá-las, porque quanto mais claras forem suas metas, mais afiada estará sua mente para alcançá-las. Se você quer se livrar de um pensamento negativo, deve combatê-lo com um pensamento positivo. Você pode substituir um pensamento por outro. E se fizer isso de forma consistente, se substituir qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento de medo, de ansiedade, qualquer pensamento autolimitante e expectativas negativas, qualquer coisa que o retenha, medo do fracasso, carências, pobreza, rejeição, perda de qualquer coisa, se substituir isso por um pensamento de desejo, essa é a chave. Medo contra desejo. Se manter sua mente no que deseja e afastá-la do que não deseja, e se concentrar no que deseja, seus medos diminuem e se tornam menores ao pensar no que deseja. Eventualmente, devido à lei da substituição, terá cada vez menos tempo e menos emoção para pensar no que não quer. Por que as pessoas têm sucesso? É simplesmente por isso. Na Bíblia se diz que aquele que tem lhe será dado mais e aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Isso significa que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. E isso porque os ricos pensam em riqueza e bem-estar o tempo todo. E em que pensam os pobres? Os pobres pensam em carências, perdas, limitações, perigo, temor e fracasso o tempo todo. Portanto, se você quer liberar seu potencial, se você quer ir direto às estrelas, deve usar a lei da substituição e manter a mente no que deseja. Use a lei da concentração para lutar continuamente pelos resultados que deseja. Esteja centrado em soluções e não centrado em problemas, centrado em metas e não centrado em leis. E a lei da atividade subconsciente ajustará suas palavras, ações, sentimentos, emoções e tudo, até o ponto em que entrarão em sua vida as pessoas e circunstâncias que harmonizarão com isso. A forma como nos livramos das emoções negativas é não julgando. Simplesmente evite o julgamento, fuja dele. Ao invés de emitir um julgamento de que alguém é culpado de algo ou que alguém fez algo errado, simplesmente permaneça aberto e neutro. A chave é permanecer neutro. Isso evita que as emoções negativas continuem crescendo. Descobriu-se, e eu estudo isso há anos, que as emoções negativas começam como uma pequena faísca e então se alimentam ao falarmos sobre elas, ao justificá-las, ao nos envolvermos com a situação. Elas crescem e crescem, até consumirem completamente nossa mente. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, suas metas devem ter uma probabilidade de 50 por 50 de sucesso. E cada meta deve estar direcionada ao que é chamado de seu próximo passo. Seu próximo passo lógico no caminho da realização. Portanto, se você quer correr uma maratona e nunca correu antes, primeiro corra 1 quilômetro e corra sem dor, depois corra 2 quilômetros e depois 3. Mas ir de 0 a correr uma maratona, conforme observado, é um exercício de autossabotagem. Na verdade, isso o prejudicará mais do que o motivará. Lembre-se, para que uma meta desencadeie toda a sua capacidade motivacional, você deve acreditar que é possível alcançá-la. Portanto, é melhor começar devagar, começar com pouco e aumentar gradualmente, em vez de começar com algo tão desafiador que o faça desistir. A lei da concentração simplesmente diz isto: o que você semear, crescerá. O que você pensar repetidamente se expandirá. Na verdade, é muito simples. Antes eu costumava ensinar um curso sobre pensamento criativo e a maneira como se explica é: imagine que esta é a sua capacidade total. Quando você envia um pensamento para cá, ele ocupa um certo espaço e todo o resto da capacidade mental
é usado para pensar em todas as outras coisas que estão na mente. Mas quanto mais você pensar conscientemente em direção ao subconsciente, mais sua capacidade mental estará comprometida em pensar sobre essa ideia, até que chegue a um ponto em que essa ideia se torne tão consistente que você não pense em mais nada. Ao não pensar em mais nada, você começará a estabelecer esse campo vibratório. A mente subconsciente é o centro da lei da atração. A lei da vibração e a lei da radiação começam a estabelecer este campo de vibração que envia energia de pensamento consistente com o que você está pensando e leva sua vida a pessoas e circunstâncias em harmonia com esses pensamentos. Você só precisa olhar ao seu redor e se perguntar: em que estou pensando o tempo todo? No que estou remoendo o tempo todo? A regra básica com relação à lei da concentração é se concentrar em algo, pensar no que você quer que aconteça e não no que você teme.